Oi, tudo bom? Eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês a respeito de um filme que eu assisti essa semana, em francês, que se chama Um Homem Pressé. É uma história verídica de um executivo da Peugeot, em Paris. Um homem jovem, muito dinâmico, muito influente, muito comunicativo e que de uma hora para outra ele tem um AVC e ele fica com sequelas. E ele passa a ter que repensar a vida dele porque ele não consegue fazer as coisas que ele fazia antes do AVC, né? E é muito interessante, assim, eu fiquei pensando sobre vários assuntos, várias coisas, assim, do quanto a gente às vezes tem todos os sinais, né, indicando que a gente precisa sair de uma determinada situação, que a gente precisa é, aceitar os ciclos da vida, né, acolher para ir adiante na vida, progredir e experimentar outras coisas na nossa experiência humana, né? E como isso às vezes acontece de uma maneira tão clara, tão consistente na vida das pessoas e as pessoas não atendem a isso, né? Acabam sofrendo por desgaste físico, mental, psicológico, emocional, né? E acaba ficando doente, né? Por quê? Porque não aceita o movimento natural da vida, que é o fluir. A gente nasce para isso, para fluir, para, né, se experimentar, se desenvolver, se mostrar quanto essência, né? E para isso, às vezes não, é para todos, né? Você ter que se desvencilhar de camadas e camadas e camadas e camadas de muitas coisas que não somos nós, que são crenças, que são traumas, que são energias de situações e pessoas que estão ali no nosso sistema, né? Tomando decisão pela gente, né? Na maioria das vezes, nos fazendo ser o que não somos e entender o que não é. Então né, é uma situação que vem realmente para que a gente desabroche como ser humano. E esse filme me trouxe muitos pensamentos em relação a isso, assim. Eu achei muito interessante, até não sei se o filme existe, ele é feito em português ou não, eu vou dar uma olhada depois, mas o nome é Un Homme Pressé. E hoje eu trouxe um cristal, então, para falar justamente sobre isso, né? Sobre força pessoal. Esse cristal aqui é uma florita. Eu uso muito ele. É chamado cristal de força pessoal. Até o dia que eu falei sobre o turbilhão, eu trouxe o quartzo azul, porque naquele dia a minha intuição me dizia muito para trazer o quartzo azul. A minha intenção era ter falado sobre a florita. Então eu vou falar sobre a florita hoje. A florita é conhecida como cristal de força pessoal justamente porque é um cristal que ele vai profundamente dentro do psiquismo humano, ele trabalha até o 8º chakra. Ele é incrível. Sempre que eu faço o turbilhão para mim, que eu coloco o meu nome completo, a data de nascimento, que eu ensinei a utilizar com quartzo azul, eu utilizo a florita, porque na minha energia é uma coisa excepcional, assim. Me fortalece muito, me ajuda a trabalhar com os obstáculos, sabe? A dissolver minhas dúvidas, é muito interessante, assim, muito incrível também o poder que ele tem. Então eu indico quem quiser utilizar o florita naquele gráfico radiestésico do turbilhão, ou simplesmente utilizar no quarto, ou colocar em algum outro cômodo da casa que intuir que seja melhor. Ele é bem poderoso, tá? Se não tiver os cristais, variados cristais, não tiver a florita, por exemplo, você quiser utilizar esse cristal aqui, né? Que é o cristal transparente, esse mais comum, ele é mais barato e ele é um cristal que você pode estar programando ele para ele funcionar com as propriedades de outros cristais. É o único cristal que pode fazer isso.
Você programa ele para funcionar como uma florita, ele vai funcionar como uma florita, ele emite as propriedades da florita. Você quer fazer ele funcionar como uma ametista, você programa ele para funcionar como ametista e ele vai emitir as ondas vibracionais de uma ametista. É muito interessante esse cristal. Só que você precisa programar ele e depois desprogramar, tá? Conforme você for utilizando. Então é isso hoje. Eu queria conversar um pouquinho então sobre essa questão de ciclos da vida, né? De aceitação, de fluidez, de evolução, que é o nosso propósito maior, é evoluirmos como seres humanos, né? A gente mostrar o que tem de essência para o mundo, né? O mundo precisa disso, senão nós não viríamos, né? Essa importância de estarmos atentos aos sinais ao final dos ciclos para início de outros. Eu tive um ano e meio, 2 anos atrás, eu já sou vegetariana há 15 anos, eu não como nenhum tipo de carne, né? E há 1 ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos, eu descobri que eu tenho alergia ao glúten e à lactose. E eu vinha entendendo no meu organismo que eu não tinha mais aceitação para consumir esse tipo de comida. A minha energia já repelia, sabe? De não aceitar mais comer coisas com glúten e lactose. Mas eu, por uma questão de conforto mesmo, né? De praticidade, eu resolvi. Já sou vegetariana, já tenho uma alimentação mais natural, mais orgânica. De vez em quando eu vou comer alguma coisa com glúten e lactose. E não me fazia nada bem, assim, eu passava muito mal. Então, e daí eu passei quase 8 meses fazendo exames, né, tentando ver o que me fazia passar mal. Eu não queria entender que era glúten e lactose, porque era prático para mim e confortável, né. Então, eu passei uns 8 meses fazendo exames médicos, tentando descobrir do porquê que eu sentia tantas dores e tanto desconforto, e era o glúten e a lactose, né? E eu já sabia disso, né? A minha consciência avisava a minha inconsciência que eu não era, a minha energia não aceitava mais comer esses ingredientes. E assim é a vida, né? Às vezes a gente, por conforto, por comodidade, ou acha que tá seguro, que se sente seguro numa determinada situação, nós ficamos ali teimando em fazer aquelas coisas que a nossa vida não tem mais espaço para elas, porque a gente mudou, né? Porque a nossa energia está diferente, ela não é mais a mesma. Então tem coisas que não vão se encaixar de um momento anterior para um novo momento seu. Elas não têm mais espaço para isso, né? Então a minha mensagem dessa semana é isso, né? Olhar com carinho aí para os finais de ciclos e acolher com alegria os novos, né? Apesar das novidades que às vezes elas assustam, né? Ou nos trazem desconforto, mas é para um momento de vida melhor, né? Mais próspero, mais feliz. Então que todos nós tenhamos essa percepção e esse acolhimento, né? Consigo mesmo, tá bom? Muito obrigada, gratidão, tá? Boa semana, boas decisões, bons novos ciclos, tá bem?